puseste neste altar. Tanta vida para celebrar, gente que aqui se uniu. Com muita atenção nesse pequeno texto. Se todos nós tivéssemos de fato uma fé verdadeira, que é aquela fé que se compromete, aquela fé que abraça a causa, como diz o nosso arcebispo Dom José Alberto, aquela fé que nos leva a topar a parada com Cristo e sair anunciando ensinamentos e se comprometer com esses ensinamentos de forma a exortar o povo para despertá-lo na fé. Se nós de fato, se todos nós tivéssemos de fato uma fé verdadeira, essa fé nos lançaria para o trabalho evangelizador. Isso me faz pensar na nossa igreja, no nosso dia a dia. Às vezes tem muita gente que por aí se diz pessoa de fé. Se olharmos o cristianismo católico, por exemplo, são inúmeros aqueles que se intitulam católicos, apostólicos. Mas, quando se trata do comprometimento com o anúncio dos ensinamentos deixados por Jesus Cristo, a gente vê que o comprometimento é muito pouco. Então, que fé é esta que não se revela na vida, que não se envolve com os ensinamentos recebidos? Que fé é esta que não se dobra diante do Evangelho? Que fé é esta que não se compromete com Jesus Cristo e a sua causa, que vai se revelando na vida da igreja, hoje, no nosso cotidiano? Esse é o grande desafio. É isso que nós temos que pensar, é nesse sentido que nós temos que refletir quando nós temos esse contato com a Sagrada Escritura. Ousadamente nós podemos dizer, esses católicos que se intitulam católicos de título, a igreja não precisa. Desses católicos, a igreja não precisa, porque não estão fazendo a diferença, porque não há comprometimento nenhum com Jesus Cristo. É só para dizer que tem uma religião, né? Está cheio de católico de título por aí, mas que não tem uma fé que se comprometa. Dizem em si até pessoas de fé, mas é mais curioso que muitas vezes se dizem de fé e na hora que a coisa aperta na vida cotidiana se levantam contra Deus, contra a igreja, contra todo mundo. Então, que fé é esta? O texto diz assim: se todos nós tivéssemos de fato uma fé verdadeira, esta fé nos lançaria para o trabalho evangelizador e nos lançaria para o trabalho evangelizador e de transformação social, ao invés de ficarmos lamentando a situação do mundo. É curioso. Eu fico impressionado no mundo em que nós vivemos encontrar as pessoas lá e cá, uma lamentação, uma murmuração, porque a gente vê as coisas ruins. Tem muita coisa ruim aí. De fato, a gente tem dado espaço para o mal. A nossa fé tem sido tão pouco comprometida que a gente dá espaço para o inimigo se estabelecer em meio a nós. E aí ele vai contaminando a nossa casa, ele vai contaminando as nossas convivências em meio à sociedade. O inimigo, minha gente, muitas vezes quer encontrar espaço dentro da igreja. E muitas vezes nós nos dividimos porque nós olhamos para nós muitas vezes estamos na igreja por causa das nossas vaidades, nós queremos ser servidos ao invés de servir, nós queremos nos expressar e muitas vezes esse expressar-se vem carregado da nossa vaidade. Por isso, nós com nossas dificuldades humanas vamos rejeitando os ensinamentos e na verdade, ao invés de anunciar Jesus, nós queremos nos anunciar. Mas é um anúncio, é um autoanúncio, é uma busca de promoção pessoal, é uma busca de satisfação pessoal, é uma fé individualista, é uma fé que não se compromete com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto não é uma fé verdadeira. Nós podemos transformar a realidade à nossa volta, nós podemos agir em meio à sociedade de forma comprometida com as causas que clamam por vida e justiça para o nosso povo, mas nós só conseguiremos de fato olhar para a realidade e transformarmos esta realidade se a nossa fé for comprometida de fato com o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele ficou indignado diante das injustiças. Ele estendeu a mão na hora em que ele percebeu o sofrimento. Isso nós vemos, por exemplo, em São Camilo. Ele procurou alguma forma de ajudar as pessoas. Por quê? Porque ele tinha fé no Cristo ressuscitado. Porque ele sabia que o Cristo era a fonte de vida. Se há uma vida sofrendo e enferma, então São Camilo de Leles, por exemplo, ele se comprometeu de uma forma concreta
com a sua fé e com o Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo um projeto de caridade que socorria os enfermos. Por isso, hoje, nós temos aí em meio a nós os camilianos, pelos quais queremos rezar hoje, e temos tantos hospitais dedicados a São Camilo. Hoje rezamos pelos enfermeiros, rezamos por todos os que trabalham na área da saúde. E é interessante, quem crê sabe que a única resposta plausível para os problemas do mundo se chama Evangelho. Isso é fato. Então a gente não pode olhar o mundo com aquela visão lamentosa, a gente não pode olhar para o mundo com aquela visão da desesperança e até mesmo do desespero. Quando nós olhamos a realidade à nossa volta e tantas desigualdades, tanta injustiça, tanto erro institucionalizado, tanto comportamento errado sendo aprovado como certo, um mundo muito desorientado e muito desregrado, nós nos assustamos, é fato, e temos que nos assustar mesmo. Temos que nos assustar. Agora, o que nós vamos fazer? Qual é a resposta para essa realidade? Nos comprometemos com o Evangelho. Aí é curioso, a gente participa da igreja, a gente participa da comunidade cristã, mas a gente não se compromete com o Evangelho. A gente acha que a evangelização está reservada somente ao sacerdócio, no anúncio da palavra. A gente acha que está reservada às irmãs consagradas. Aqui na nossa arquidiocese a gente só pensa nas comunidades, comunidade Esdras e outras mais. Enquanto que anunciar o Evangelho é a missão de todo aquele que crê, é a missão de todo aquele que foi batizado. E quando a gente deseja uma melhoria para o mundo à nossa volta, como que a gente pode oferecer essa melhoria? Anunciando o Evangelho. Às vezes a gente se compromete pouco na vida da igreja, sabe? Nós precisamos acordar, é a hora de despertar, porque nós temos feito muitas coisas do nosso jeito e vivendo uma permissividade onde tudo é possível e a gente ignora a palavra de Deus, não se compromete com a evangelização e pouco se compromete também com a sociedade, porque somos indiferentes aos problemas que vemos à nossa volta. O outro cai do nosso lado, mas nós estamos empenhados em buscar as nossas satisfações, suprir as nossas expectativas. Nesse individualismo, nós jamais teremos de fato condições de nos dizer cristãos, porque ser cristão é ser outro Cristo, e ser outro Cristo é defender os valores que ele defendeu e exortar as pessoas para que se convertam e voltem a Deus. Ser cristão é nos converter. Título não leva ninguém a lugar nenhum. É preciso fé, uma fé que se compromete com os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja